Boa noite a todos, eu sou a professora Edinara e hoje daremos continuidade à segunda aula da oficina de leitura e produção textual para o Enem 2021. O tema da nossa aula será leitura e análise de redações nota 1000 no Enem. E se você vai realizar o Enem 2021 e ainda tem dúvidas sobre texto dissertativo, eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link da primeira aula, que explicou toda a estrutura do texto dissertativo detalhadamente.
A seguir, nós vamos ler 5 redações do Enem 2020, cujos temas foram, na prova impressa, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Na segunda aplicação, também da prova impressa, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. E no Enem Digital, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Nas provas, eu peço que vocês se atentem à estrutura da redação, o respeito à estrutura do texto dissertativo, que é composto basicamente por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Se atentem também às palavras em destaque. Vocês vão perceber que essas palavras em destaques, que são os conectivos ou citações de autores de referência sobre o tema, irão aparecer em várias redações, nota 1000 no Enem 2020. Vamos à leitura. Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois falta informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Percebam que aqui ela já deu a dica sobre o que ela irá abordar no texto. Então a introdução é muito importante. Se você não sabe por onde começar, busque referências, cite autores, que assim o seu texto vai ficar totalmente dentro do tema. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob esta ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Este processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Percebam que aqui ela evita repetir ideias, ela troca palavras por sinônimos, ela utiliza conectivos como primeiramente para iniciar o parágrafo, ademais, nesse sentido, contudo, desse modo. Assim, uma ideia está ligada a outra de uma forma fluida, em que o texto não perde o seu sentido. Dando continuidade. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Neste sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com transtornos afetivos bipolar
ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação deste grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouco a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries. E quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há uma profundidade de sua história. Desse modo, este processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Percebam que neste trecho de finalização da redação, ela permanece com os conectivos. E não são qualquer conectivos, você tem que usar o conectivo adequado para cada etapa do texto. Para a conclusão, ela utilizou portanto. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado, principal promotor da autonomia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por meio de intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Percebam que aqui, nesta conclusão, ela aponta possíveis soluções para o problema, e isso dá grande destaque à sua redação. Passamos à próxima redação, que é da Júlia Vieira, na região do Maranhão, que ela também respeita a estrutura textual, onde cada parágrafo está bem definido a introdução, o desenvolvimento ou argumentação e a conclusão. Neste texto, vocês também vão perceber que, apesar de ser de diferentes regiões do Brasil, as palavras, os conectivos são semelhantes, às vezes até mesmo iguais. Nessa introdução, vocês vão perceber que ela fez a citação de um filme. Se você não conhece todos os assuntos que podem cair no Enem, volta na primeira aula que demos dicas de vários filmes, das mais variadas temáticas, que você pode estar adaptando o conteúdo do filme ao assistir de uma forma analítica e converter esse conteúdo em texto, para poder estar embasando a sua redação de acordo com o tema
que for proposto. Nessa introdução, ela cita o filme Coringa. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de risos exagerados e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isto ocorre seja pela negligência governamental neste âmbito, ou seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente ao transtorno da mente, é válido retornar ao aspecto supracitado quanto à omissão estatal neste caso. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão na América Latina. E mesmo diante deste cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na sua maioria das vezes, eficazes. Isto ocorre pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para que essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Este quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumpre o seu papel com eficácia. Deste modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria dos estudiosos polonês, essa problemática seja revertida. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nesta questão, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. Este preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que tais fracos geralmente integram a classe em discussão. Dados que não atingem essas metas estabelecidas como a estabilidade emocional. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Tal conjuntura segregacionista, os que possuem algum tipo de transtorno, neste caso, na teia social. Dessa maneira, essa problemática urge ser solucionada para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim, que é o nosso Brasil. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde
investir na melhoria da qualidade dos transtornos e essas doenças nos centros públicos especializados de cuidados, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos automatizados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que opera feitos públicos, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento dos vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Percebam que nessa conclusão também ela dá possíveis soluções para o problema. Passemos à próxima redação da Raíssa, de Mato Grosso do Sul. Também respeita a introdução, composta por 4 parágrafos principais, sendo 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. O respeito à estrutura do texto dissertativo é fundamental para uma boa nota na redação do Enem. Nessa introdução, percebam também que ela faz uma citação ao filósofo Platão. Ela utiliza conectivos como de acordo, neste contexto, isso, para ligar uma ideia a outra, sem perder a fluidez do texto. De acordo com o filósofo Platão, a associação entre saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Neste contexto, elucida-se a necessidade de maior atenção aos aspectos psicológicos, o qual, além de estar suscetível à doença, também é alvo de estigmatização na sociedade brasileira. Tal discriminação é configurada a partir da carência informacional, concatenada à idealização de vida nas redes sociais, o que gera a falta de suporte aos necessitados. Isto mostra que esse revés deve ser solucionado urgentemente.
Sob essa análise, é necessário salientar que fatores relevantes são combinados na estruturação dessa problemática. Dentre eles, destaca-se a ausência de informações precisas e contundentes a respeito das doenças mentais, as quais muitas vezes são tratadas com descaso e desrespeito. Essa falta de subsídio informacional é grave, visto que impede que uma grande parcela da população brasileira conheça a seriedade das patologias psicológicas, sendo capaz de comprometer a realização de tratamentos adequados, a redução do sofrimento do paciente e a sua capacidade de recuperação. Somada a isso, a vinculação virtual de uma vida idealizada também contribui para a construção dessa caótica conjuntura, pois é responsável pela crença equivocada de que a existência humana pode ser feito e isto é, livre de obstáculos e transtornos. Esse entendimento falho da realidade faz com que os indivíduos que não se encaixem nos padrões difundidos, em especial no que concerne à saúde mental, sejam vítimas de preconceito e exclusão. Evidencia-se, então, que a carência de conhecimento associado à realidade digitalmente disseminada arquitetam este lastimável panorama. Percebo que aqui ela utiliza, como se a gente pode fazer até uma analogia, ela cita as redes sociais numa, como pode-se dizer, é uma realidade que não atinge somente aos transtornos, atinge a outras classes que não se encaixam naquele padrão disseminado nas redes sociais. Só que aí ela teve a grande sacada de adaptar essa realidade tecnológica à realidade das doenças mentais. Dando continuidade à redação, consequentemente, tais motivadores geram incontestáveis e sérios efeitos na vida dos indivíduos que sofrem de algum gênero de doença mental. Tendo isso em vista, o acolhimento insuficiente e a falta de tratamento são preocupantes, uma vez que os acometidos precisam de compreensão, respeito e apoio para disporem de mais energia e motivação no enfrentamento dessa situação. Além de acompanhamento médico e psicológico, também seria essencial para que a pessoa entenda os seus sentimentos e organize suas estruturas psicológicas de uma forma mais saluta e emancipadora. O filme Tok Tok retrata precisamente o processo de cura de um grupo de amigos que são diagnosticados com transtornos de ordem psicológica, revelando que o caminho fraternal e o entendimento mútuo são ferramentas fundamentais no desenvolvimento integral da saúde. Mostra-se assim que a estigmatização de doenças mentais produz a escassez de elementos primordiais para que eles possam ser tratados e curados. Urge, portanto, que o Ministério da Saúde crie uma plataforma por meio de recursos digitais que contenham informações a respeito das doenças mentais e que proponham comportamentos e atitudes adequadas a serem adotadas durante uma interação com uma pessoa que esteja com alguma patologia do gênero, além de divulgar os sinais mais frequentes relacionados à ausência da saúde psicológica. Essa medida promoverá uma maior rede informacional e propiciará um maior apoio aos necessitados. Ademais, também cabe à sociedade e à mídia elaborar campanhas que preguem a contrariedade ao preconceito no que tange os doentes dessa natureza, e que pode ser efetivado através da mobilização em redes sociais e por intermédio de programas televisivos com viés informativo. Tal iniciativa é capaz de engajar a população brasileira no combate a esse tipo de discriminação. Com isso, a ideia platônica será convertida em realidade no Brasil.
Percebam que nessa conclusão também ela aponta uma possível solução e, similar às outras redações, eles focam na informação, ou seja, o Brasil está carente de informação sobre o tema e que isso é uma ferramenta fundamental para o combate ao preconceito. Passamos agora à redação de Aécio Fernandes, do Rio Grande do Norte. Também um texto bem estruturado, onde ele respeitou a introdução, o desenvolvimento e a conclusão e utilizou todas as linhas disponíveis para embasar e convencer o leitor do seu texto que ele possui argumentos sólidos e que ele está escrevendo um texto de acordo com a temática, utilizando os recursos que ele tem disponível no momento da redação. Percebam que também existe uma citação nessa introdução. Nós já vimos citações de filmes, citações de psiquiátricas, citações de escritores, e agora ele cita Manuel de Barros, que é um grande poeta. Então você não precisa ficar limitado às citações. Se tiver de acordo com o tema, você pode citar qualquer autor, desde que esteja de acordo com o tema da redação, ou que você consiga fazer a devida adaptação ao tema. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentes esquecidas ou ignoradas. Segundo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também as problemáticas das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Mais uma vez, ele cita que o problema está ligado à falta de informação e que um dos grandes culpados desse problema é o Estado. Primordialmente, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Isso porque, como afirmou Gilberto Dimenstein em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante que tantos direitos à saúde, isto é imprescindível, seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade à saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento das doenças mentais nos hospitais. Assim,
interfere-se que mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo às doenças psíquicas. Então, ele cita um autor, ele cita um artigo, ele fundamenta os argumentos dele de uma forma sólida, sem achismo, sem ideais da cabeça dele. Ele cita obras, livros, documentos. Isso faz com que o texto dele ganhe uma força e ganhe uma veracidade de informação. Outro assim, é igualmente preciso apontar a educação nos moldes predominantes no Brasil, como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito contra as doenças psiquiátricas. Para entender tal apontamento, é justo relembrar a obra da Pedagogia da Autonomia, do patrônomo da educação brasileira Paulo Freire, na medida em que ela destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento técnico-científico, mas também habilidades socioemocionais, como respeito e empatia. Sob essa ótica, pode-se afirmar que a maioria das instituições de ensino brasileira, uma vez que são conteudistas, não contribui no combate ao estigma relativo às doenças mentais e, portanto, não formam indivíduos da forma como Freire idealiza. Aqui temos a citação de Paulo Freire, mais uma referência na educação, onde você pode citar em redações dos mais variados temas que tenha a ver com a educação brasileira. Frente a tal problemática, faz-se urgente, pois que o Ministério Público, cujo dever, de acordo com o artigo 127 da Constituição Cidadã, é garantir a ordem jurídica e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cobre do Estado ações concretas a fim de combater o preconceito às doenças mentais. Entre essas ações, deve-se incluir parcerias com as plataformas midiáticas, nas quais propagandas pelo apelo emocional, mediante depoimentos de pessoas que sofrem com esse estigma, deverão conscientizar a população acerca da importância do respeito e da saúde mental. Ademais, é preciso haver mudanças escolares baseadas no fomento à empatia, por meio de debates sobre os temas socioemocionais. Percebam que, mais uma vez, essa conclusão sugere ações para resolver o problema. Não tivemos até aqui nenhuma conclusão que foi apenas sintetizar e resumir o que foi abordado ao longo do texto. Todas elas apontam possíveis soluções, que está ligada a ações do Estado e informação por meio das mídias digitais. Passamos agora à última redação que abordaremos nessa aula, que é da Adriele, de Minas Gerais. Também com respeito rigoroso à estrutura, o seu texto é composto basicamente por 4 parágrafos principais, com um para a introdução, 2 para o desenvolvimento, embasamento e defesa dos argumentos, e o último parágrafo para a conclusão.
Nessa redação nós tivemos mais uma vez uma citação de filme, o uso adequado dos conectivos e uma introdução que faz com que o leitor se interesse pelo conteúdo, mesmo não fazendo parte da realidade dele. Que as doenças mentais muitas vezes não faz parte da realidade de todos os brasileiros, ou ele não convive, ou ele não viu, ele não presenciou nada relacionado a esse tema. E o comparativo com o filme é uma das maneiras de você inserir o tema de uma forma mais leve e que esteja de acordo com o que foi proposto, né? Sem fugir totalmente do tema ali sugerido. O filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquin Phoenix, é retratado a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando inclusive piora no seu quadro clínico. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido aos conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto e que gera um estranhamento na população. Mais uma vez, eles atribuem o problema à falta de informação. Que é verdade, muitos de nós não sabemos nada a respeito da saúde e dos transtornos mentais. Em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média na Europa, em que os doentes mentais eram vistos como serem demoníacos, já que naquela época não havia estudos acerca dessa temática, e, consequentemente, ideais absurdos eram disseminados como verdades. É perceptível, então, que existia uma raiz histórica para o estigma atual vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando um intenso preconceito e exclusão. Outro assim, não se pode esquecer que, graças aos fatos supracitados, tais indivíduos recebem rótulos mentirosos, como, por exemplo, o estereótipo de que todos que possuem problemas psicológicos são incapazes de manter um relacionamento saudável, ou seja, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Fica claro que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. Olha que profundidade de texto. Olha a reflexão que ela puxou da história, pegou um outro conteúdo e transpôs para o tema da redação. Isso fez com que a redação dela se elevasse a um outro patamar. Por isso ela recebeu nota 1000 na redação do Enem 2020. Em segundo lugar, ressalta-se que há no Brasil uma evidente falta de informação sobre transtornos mentais, fomentando grande preconceito e estranhamento com essas doenças. Nesse sentido, é lícito referenciar o filósofo grego Platão, que em sua obra A República narrou um intitulado Mito da Caverna, no qual homens, acorrentados em uma caverna, viam somente sombras nas paredes, acreditando, portanto, que aquilo era a realidade das coisas. Dessa forma, é notório que, em uma situação analógica à metáfora abordada, os brasileiros, sem o acesso aos conhecimentos acerca dos transtornos mentais, vivam na escuridão, isto é, em ignorância, disseminando atitudes preconceituosas. Logo, é evidente a grande importância das informações, haja vista que a falta delas aumenta o estigma relacionado às doenças mentais,
prejudicando a qualidade de vida das pessoas que sofrem com tais transtornos. Mais uma vez, ela atribui o problema à falta de informação. Então, se você se deparar com um tema que você não conhece, que não faz parte da sua realidade, você pode sim apontar como possível solução a disseminação de mais informações sobre esse assunto, para que você também possa conhecer e outras pessoas possam conhecer mais e diminuir o preconceito. E ela conclui o texto dela da seguinte forma: destarte medidas são necessárias para resolver os problemas discutidos. Isto posto, cabe à escola, forte ferramenta de formação de opinião, realizar rodas de conversas com os alunos sobre a problemática do preconceito com os transtornos mentais, além de trazer informações científicas, informações verdadeiras sobre tal questão. Essa ação pode se concretizar por meio da atuação de psiquiatras e professores de sociologia, e estes irão desconstruir a visão discriminatória dos estudantes, enquanto que aqueles irão mostrar dados e informações relevantes sobre as doenças psiquiátricas. Espera-se, com essa medida, que os estigmas associados às doenças mentais sejam paulatinamente erradicados. Mais uma vez, uma conclusão que sugere ações para minimizar ou acabar com o problema. Então, foque nesse tipo de conclusão. Se você tem um problema, pense em como você pode resolver. Não simplesmente cite os problemas e finalize resumindo o que você citou. Aponte soluções, que isso vai fazer com que a sua redação ganhe muito mais credibilidade frente aos professores que irão corrigir. Eu agradeço a participação de vocês em mais essa aula e aguardo vocês na aula de amanhã. Não perca o conteúdo, se está sendo interessante para você, está agregando conhecimento à sua vida acadêmica, siga, se inscreva no canal e acompanhe a nossa oficina até o final. Muito obrigada! Na aula de amanhã nós abordaremos as dicas de verbos e conectivos para o texto argumentativo. Então você